Boa tarde, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje, dia 7 de abril, grande semana, Semana Santa. Seja bem-vindo a você que está conosco hoje, mais uma vez, para esse momento de reflexão, de encontro com Jesus Palavra. A gente vai aguardar então a chegada dos irmãos, ao passo que, como sempre fazemos, vamos compartilhando essa transmissão do dia de hoje. Temos uma pessoa conosco, seja muito bem-vinda. Você pode colocar aqui sua mensagem. Vamos aqui aguardando os irmãos chegarem para o nosso estudo. Seja bem-vinda, Jussara. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Falta compartilhar só mais um grupo. E aí a gente dá início. Agora. Seja bem-vindo, Vitor. Deus abençoe também ao nosso estudo de hoje. Então, enquanto vamos chegando, enquanto vamos recebendo e acolhendo os irmãos, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infunde, Senhor, sobre nós teu Espírito nesta tarde, para que o nosso coração seja terra fértil, para que o nosso coração seja receptivo ao nosso encontro contigo, com Jesus Palavra. Que nesta Semana Santa, tanto mais, nós estejamos dispostos a nos encontrar contigo em profundidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, sejam muito bem-vindos, não é? Hoje nós estamos na terça-feira da Semana Santa, também chamada de Grande Semana. Nessa semana, nós vivemos, a cristandade vive, mas sobretudo a fé católica vive, o ápice, né, o ponto máximo, o auge do fundamento, do cerne de sua fé. Hoje nós vivemos o período da Semana Santa, onde daqui a 2 dias nós iniciaremos o Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa. Enquanto a gente vai recebendo os irmãos para iniciarmos, eu faço uma breve catequese. Veja, a missa que começa na Quinta-feira Santa, ela só termina no Sábado Santo, na Vigília Pascal. Por isso que da quinta-feira, a celebração do lava-pés não tem bênção final. A Sexta-feira Santa é o único dia no mundo onde não acontece missa em lugar nenhum. Nós temos a celebração de exaltação da cruz, a adoração da cruz. E o Sábado Santo, a Vigília Pascal, a missa das missas, né? Então, a missa que começa, a celebração que começa na quinta-feira, ela só termina no Sábado Santo, no Sábado de Aleluia. Portanto, é uma festa tão significativa, tão importante, é um momento litúrgico tão ímpar,
que não cabe num dia só. Ele se estende por 3 dias, sexta, sábado e domingo. E um outro erro muito recorrente de cristãos católicos menos avisados é que a celebração do Sábado Santo é uma liturgia e a celebração do domingo de Páscoa é outra. Portanto, se você participou, se você, nosso caso, como assistir, né, vamos participar de casa, mas se você participou de toda a missa, quinta, sexta e sábado, e isto não desobriga você de participar do domingo, é preceitual o domingo. Né? Domingo é o dia do Senhor, da ressurreição. E aí a Páscoa, a festa da Páscoa, também não cabe só num dia, não é? Por isso celebramos a oitava da Páscoa. São 8 dias celebrativos em alusão à Páscoa. Tá bom? Perfeito? Então a gente recebe também aqui o Vitor Jacinto, já falei do Jacinto. Recebemos também o Leandro Ferreira, seja muito bem-vindo, Leandro. E vamos assim, então, dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. Também recebemos a Ivone de Araújo, Deus abençoe, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Tá? Hoje, o nosso texto está em João, capítulo 1, versículo do 19 ao 34. Leitura do dia. Leitura de hoje. João, capítulo 1, versículos do 19 ao 34. Nós também acolhemos a Ellen Domingues, o Joemir Rodrigues, a Ivoneide. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Então veja, leiamos, né? João, capítulo 1, versículo 19 até o 34. Nós começamos desde ontem uma nova etapa do nosso estudo bíblico, porque nós iremos passear agora também pela história de Jesus. Nós ouviremos da boca de Jesus as suas ordens, as suas promessas, os seus princípios eternos. Então, ao mesmo tempo que mergulhamos no ensinamento, nós iremos nos deparar com Jesus histórico. E isso é importante, porque em nossas reflexões também trataremos deste assunto. Vamos então acompanhar o Evangelho de nosso estudo de hoje. João 4, 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Quem dizes de ti mesmo? Quem diz de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batiza se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia.
mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu este testemunho: Eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: Sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos iniciar a segunda parte do nosso estudo, pegando nossa caneta 4 cores, para identificar as promessas, as ordens e os princípios eternos, ao passo que também acolhemos a Ellen Rodrigues, a Eugênia Matos, a Sandra Camila, a Antônia Lins, a Karine, seja bem-vinda, Karine, Deus abençoe, ao nosso estudo de hoje. Também eu convido você, nesse momento, a ser um evangelizador, um divulgador. Como? Você vai compartilhar o nosso vídeo agora, ao vivo. Você compartilha, põe na sua timeline, dá esse passo de fé, se arrisca nisto, e aí, aqueles a quem o Senhor chamar, aqueles a quem o Senhor convidar, estes serão acolhidos, os que abrirem a porta, o Senhor vai entrar. A nossa parte é sermos canais, a nossa parte é sermos meio, a nossa parte é sermos via de Deus. Então, fica o convite, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar até as pessoas, compartilhando agora a reflexão que faremos a seguir. Então, vamos lá. No versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram: Quem és? És tu Elias? Não. Tu és um profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram então: Quem és afinal? Precisamos saber quem é você. Eu sou a voz que clama no deserto. Aqui nós não temos uma ordem, uma promessa, um princípio eterno, mas temos um profundo exemplo de como nós deveríamos nos portar diante do Senhor. João é sim um grande exemplo. João foi enviado como precursor. Quem é o precursor? É aquele que vai na frente, é aquele que anuncia. Ele é um emissário, ele é um arauto de Jesus. Muito embora não soubesse quem fosse. Eram parentes, eram primos, mas João não sabia quem era Jesus, até porque ele tivera eremita, morou um tempo no deserto. Ele não sabia quem era Jesus. Mas João se lançou a pregar e começou a ter respaldo. Isso é importante dizer. João, como um homem santo, um homem recolhido, um homem de oração, era reconhecido como alguém que tinha um status diferenciado. João podia ser um profeta, podia ser Elias, podia ser o Messias. E João se colocou como alguém importante. João não arrogou para si ou sobre si nenhum tipo de vantagem por ter sido ele enviado. Isso nos diz muito. Nós, como servos de Deus, nós, como cristãos, não podemos nos arrogar como pessoas importantes, como pessoas que acabam gozando de regalias por serem servos e servas de Deus. João nos ensina o caminho inequívoco, o caminho irrepreensível da humildade. Não sou o Cristo. Eu não sou o profeta. Muito embora, posteriormente, quando João é morto por aquela artimanha de Herodíades, Jesus diz: não houve na face da terra um profeta maior que João. Olha que interessante. João não se identifica profeta. Ele não se identifica como apóstolo.
como arauto do Messias. Não. Eu não sou ninguém, eu sou uma voz que grita no deserto. Eu sou uma voz que grita no deserto. E isso é uma outra coisa que também que nos sinaliza. Gente, o deserto é vazio. O deserto, ele é deserto. É autoexplicativo. É deserto. Uma voz que grita no deserto. Para quem? Não havia ninguém no deserto para gritar. Aparentemente ninguém lhe ouvia. E é mais ou menos assim que estamos hoje. Em alguns lugares, e às vezes tristemente dentro de casa, nós estamos gritando no deserto. A gente grita para ninguém ouvir. A gente fala e a impressão que dá é que ninguém está pronto a receber o que estamos falando. Mas ainda assim, nós continuaremos gritando, nós continuaremos falando, nós continuaremos anunciando, porque esta é a parte que nos cabe. Esta é a parte que nos cabe. Foi essa missão que o Senhor nos confiou como batizados. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Portanto, eu sou uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. Até me faz lembrar uma história que eu vou contar rapidamente, porque parte da nossa reflexão. De um homem que chegava numa cidade, ele aparecia, ninguém sabia da origem dele, ele aparecia uma vez por ano, na mesma data, sempre no mesmo horário, ia na praça, subia no banco e ele falava para aquelas pessoas durante meia hora. Só que as pessoas no ativismo do dia, iam passando, transitando para lá e para cá, ninguém parava para ouvir aquele homem. E aí, quando ele passava ali uma meia hora falando, ele terminava, descia do banco, ia embora e desaparecia. Ele só aparecia no ano seguinte. Mesmo cenário, mesmo ritual. Ele chegava, subia no banco e falava por meia hora. E quando terminava de falar, ele descia do banco e ia embora. E ano após ano ele fazia isso. E ano após ano ninguém o escutava. E ali em frente àquela praça tinha um comércio. E um homem via, que trabalhava ali, todo ano aquele ritual. Até que um ano ele se incomodou. E quando chegou no dia marcado, na hora marcada, que o rapaz apareceu, que subiu do banco e que falou, e que, como sempre, ninguém escutou, ninguém parou, ninguém prestou atenção. Quando ele desceu, o rapaz o abordou e disse: ô, meu querido, por que você faz isso? Todo ano você vem até aqui, você sobe nesse banco, você fala por meia hora e ninguém te dá atenção. Você não está vendo que o que você fala não está mudando ninguém? Não vai mudar as pessoas? Ao passo que o rapaz olhou para ele e disse: sim, eu sei. Todo ano eu faço isso. E todo ano eu continuarei fazendo. Porque se eu parar, eles me mudaram. Eles me mudaram. Eu sou a voz que clama no deserto. Portanto, que nós, a exemplo de João, sejamos instigados a continuar clamando no deserto, ainda que não ouvidos. Versículo 24. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Com que autoridade o batizas? João então respondeu: eu batizo com água. Mas no meio de vós está que não o conheceis. Aquele que vem depois de mim e que não sou digno de desatar nem a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu vos disse. Vou marcar aqui um princípio eterno, graças a Deus, a gente vai marcar alguma coisa. Eis o Cordeiro de Deus, marca de preto, que é princípio eterno.
aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse, depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Veja, por que essa prefiguração de Jesus como Cordeiro de Deus? Aqui cabe uma reflexão. Os cordeiros eram imolados desde a época da Páscoa. Você vai lembrar quando o povo judeu estava escravo no Egito. E aí o anjo disse, vamos passar, o anjo da morte vai passar, vai ser falsos primogênitos. Mas naquelas casas onde houver o sangue do cordeiro, um cordeiro macho, branco, sem mancha, onde tiver marcado lá nas portas o sangue do cordeiro, eles são poupados. Aquele cordeiro pascal da saída do Egito, da escravidão do Egito, é uma prefiguração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que o Cordeiro pascal preservou a vida dos judeus no Egito? Sendo morto, sendo imolado. Jesus é o Cordeiro de Deus que, portanto, também ele será imolado. Essa palavra é profética. Ele vai ser imolado. É o que vamos celebrar em poucos dias. Por providência, estamos com esse texto hoje. Então veja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós fizermos um estudo bíblico sobre este tema, nós também veremos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a situação envolvendo Abraão e o sacrifício de Isaac. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, a ordem de Deus, lá no monte, o anjo diz, não, Abraão, baixa a tua mão, não sacrifica teu filho, não é necessário. Que ele olhe em volta, ele vê um cordeiro, preso pela cabeça. Um cordeiro que irá morrer no lugar do filho de Abraão, que era Isaac. Outra prefiguração da missão salvífica, da missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que é Jesus Cristo. Então veja, versículo 30. É este de quem eu disse, depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado em Israel. Também eu vim batizar com água para que ele fosse manifestado. E João deu esse testemunho. Eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse-me, sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo, com o princípio eterno. Sobre quem vires, promessa na verdade, marca de azul. Sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é esse quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Antes de andarmos, darmos prosseguimento e fazermos as duas perguntas que vão fazendo a gente pensar sobre a palavra de Deus hoje, eu quero também acolher o Gilberto Teixeira, que está conosco, a Isabela Lima, a Ellen Domingues e o Anderson Martins. O Anderson Martins, ele é surdo, está conosco, não sei se faz leitura labial. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Portanto, o passo seguinte é este. É nos perguntarmos o que é que Deus fala para nós. E aqui, nesse texto sagrado do Evangelho, a gente vai perceber que
vamos fazer grandes leituras e encontrar uma ordem, uma promessa, um princípio eterno. Nós marcamos só duas partes nesse texto de hoje. E aí é onde vamos concentrar o que Deus quer nos falar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe outra forma do pecado ser vencido no mundo e em nossas vidas, senão pelo poder, pelo sangue, pela ressurreição de Jesus. É Ele o Cordeiro de Deus, é Ele o Senhor, é Ele o Salvador. Não tem outra forma. Não há outro caminho. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira. E veja, eu gosto de perceber essas sutilezas de Deus, do Espírito, ao inspirar os escritores sagrados. O Cordeiro de Deus que não é que tirou o pecado do mundo, ele não tirou na época dele. Jesus estava aqui, ele se entregou, morreu na cruz, ressuscitou e tirou o pecado. Não, ele se atualiza todo santo dia, em cada santa missa, o sacrifício de Cristo é atualizado e ali naquele momento ele mais uma vez tira o pecado do mundo. Ele tira hoje. O tempo de Deus é sempre hoje, não foi ontem nem amanhã. Hoje ele tira o pecado do mundo, ele tira o meu pecado, o pecado cometido hoje. O pecado cometido hoje. O pecado que eu cometi ontem. E acredite, o pecado que cometerei amanhã, por fraqueza, por ser envergonhice. Ele tira, porque o tempo de Deus é hoje, o kairós de Deus é hoje. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe outra forma. Não existe outra forma dentro da doutrina cristã, no segmento de Cristo, de acreditarmos em outras formas de o pecado ser vencido em nós, senão pelo sangue de Cristo. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. E sobre ele está o Espírito Santo. João batizou com a água, mas Jesus batiza no Espírito. Portanto, se nós nos aproximamos de Jesus, se nós nos aproximamos do Cordeiro de Deus, se nós buscamos caminhar com Jesus, inequivocadamente teremos experiências com o Espírito Santo. Porque onde Jesus está, o Espírito também está. Porque o Espírito repousa sobre ele, o Espírito caminha com ele, o Espírito executa a obra de Jesus em nossas vidas hoje. Porque ele tira o pecado do mundo hoje. E qual é a nossa resposta para Deus nesse dia de hoje? Qual a nossa resposta para Deus? Diga a sua resposta que eu vou dizendo também a mim e rezamos juntos. Senhor, eu quero nessa tarde te responder que, assim como João, eu quero ser a voz que clama no deserto. Eu quero ser, Senhor, a voz que continua insistindo, clamando, falando, te apresentando, te anunciando, Senhor, ainda que pareça que ninguém escute, ainda que pareça que ninguém esteja pronto, disposto, disponível, mas o meu papel, Senhor, o meu compromisso contigo é seguir, 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 enquanto for eu tiver, Senhor. Dai-me essa graça. Dai-me a graça de ir te anunciando. Ir te apresentando, não só também com palavras, mas com a minha vida. Eu quero, Senhor, hoje nessa tarde te anunciar, assim como João. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu quero te anunciar, Senhor, com uma única via.
como um único caminho, como uma única verdade, Senhor. Diante de tantas e tantas verdades que têm se levantado nesse mundo, eu quero te anunciar como a única verdade. A verdade que tem que ser conhecida de todos. Dê-me a graça, Senhor, de caminhando contigo e estando em ti, te anunciando como Cordeiro de Deus, também eu, portar sobre mim o Espírito Santo. Oxalá as pessoas vissem sobre mim o Espírito Santo também, Senhor, porque aquele que caminha contigo assemelha-se a ti. E essa promessa é para mim. Essa promessa é para todos que estão comigo hoje, para todos que verão e que não verão esse vídeo. Essa promessa é para o mundo todo e está de pé neste dia que se chama hoje. Muito obrigado, Senhor. Imprime em nosso coração esse desejo, esse sentimento, essa verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos registrar a presença ainda nesse estudo da Dona Nísia, da Sara Machado e da Silvânia, que está sempre conosco. Deus abençoe. Então, vamos finalizando nosso estudo de hoje. Estamos caminhando na Epístola de João. Eu quero ainda enfatizar, estamos na grande semana. Nós seguiremos com o nosso estudo bíblico até amanhã, quarta-feira. E aí, a quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, nós somos convidados a fazer o nosso estudo junto com a igreja. Eu vou começar a avisar hoje, para que nós sejamos fiéis e todo mundo tenha acesso a isto. O convite vai ser fazer o estudo da palavra da liturgia do dia. Então você vai pegar a primeira leitura, vai pegar o Salmo, vai pegar a segunda leitura e o Evangelho e fazer a meditação. Ali será o nosso estudo bíblico durante a Semana Santa. Nenhum caminho é mais perfeito, nenhum caminho é mais seguro do que aquele indicado a nós pela igreja. Portanto, nesses dias da Semana Santa, mais ainda, o nosso coração vai estar unido ao coração da Santa Igreja, do Santo Magistério, do Santo Padre, o Papa. Portanto, a você que tem estado conosco, a você que tem compartilhado os nossos estudos bíblicos, Deus abençoe. Eu coloquei hoje ali o endereço do grupo, do canal, Aos Olhos da Fé. Lá estão todos os estudos bíblicos. Você pode acessar o YouTube, se inscrever. Você pode assistir os estudos passados. Quem chegou depois pode ir lá no YouTube e assistir o estudo completo da primeira carta de João, onde começamos o estudo bíblico de forma bem tranquila, bem didática. E ainda hoje, com a graça de Deus, nós teremos o grupo Combatentes. Então hoje o Combatentes vai acontecer. Você que não conhece o grupo, ele acontece às 19h30 na Casa de Missão, mas por ocasião de tudo que estamos vivendo, nós estamos fazendo também aqui na página do Facebook da Comunidade Canção Nova. Então, às 19h30, você é nosso convidado de honra, de excelência, para estarmos juntos, partilhando a palavra de Deus, rezando juntos, colhendo de Deus direções para o nosso tempo. E, como não podia deixar de ser, vamos deixar a nossa frase de hoje. Um santo que nos acompanha nesse mês de abril é Santo Agostinho. Então, uma frase que dialoga com o que refletimos hoje. E que você deve também ruminá-la durante o resto do dia para te ajudar a esse encontro com o Senhor. Terminei hoje que faço, deu certo. Santo Agostinho. Pronto.
Então, o que disse Agostinho? A fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é ver o que cremos. Que nós possamos ver o Senhor. Que nós possamos olhar o céu e, como diz aquele salmo, os olhos jamais contemplaram, ninguém pode esperar. O que Deus tem preparado àqueles em quem vida o amar. Então, bem-vindos mais uma vez. Por último aqui, só para registrar a Luzanete. Deixa eu ver aqui. A Jaqueline Maia, a Rosimeire, Isabela, do Grupo Combatentes. Gente, que Deus abençoe, fiquem em paz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda hoje, 15 horas Terço da Misericórdia, 18 horas Terço Mariano, 18h30 Santa Missa e às 19h30 Grupo Combatentes. Deus abençoe, fiquemos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais tarde, Grupo Combatentes, com a graça de Deus.